Para vocês terem uma ideia, durante o período da consciência, o limite de tolerância de Deus foi de 1656 anos. É muita coisa, né, irmãos? Deus é misericordioso. Ele não quer que nenhum se perca, mas que todos venham ao conhecimento da verdade. Deus ama a todos. Ele tolera. Porém, o limite da tolerância de Deus, ele termina. Então, nesta noite, você foi agraciado. Você adentrou por essas portas no lugar santo do santo. E o Senhor, Ele tem algo para realizar na tua vida. Então, aproveite. Aproveite o tempo da graça. A porta ainda está aberta, ela não fechou. Louvado seja o nome de Jesus. Oremos, irmãos, em nome de Jesus. Curva a sua cabeça em agradecimento, né? Senhor Deus, te louvamos por mais esse privilégio que o Senhor está nos concedendo de estarmos aqui esta noite para louvarmos e bendizermos o teu nome. Ó Deus eterno, os teus gentileza, amém? Daiane, por favor. É Daiana, né? Eu mesmo? Eu? Ah, tá. A jovem estará louvando ao Senhor e no louvor da nossa irmã, nós estaremos adorando ao Senhor com as nossas ofertas e com os nossos dízimos, amém? Salve os irmãos com a paz do Senhor. Eu vou louvar um louvor conhecido, então eu peço que toda a igreja me ajude, tá bom? Jesus, eu preciso tanto do teu poder. Meu vaso de azeite eu quero encher. Minha alma necessita de ti, necessita de ti. Eu era miserável pecador, desprezível sem nenhum valor, mas estendeste tua mão e limpou meu coração. Minhas feridas sarou, sinto sarou com teu espírito. Tu me selastes com fogo santo, tu me batizastes. Nada, nada vai me separar de ti, Senhor. Nem a tristeza, nem a angústia, nem a dor, nem a dor. Nada, nada vai me separar de ti, Senhor. Enquanto eu viver, o teu nome para sempre exaltar. Jesus, eu preciso tanto do teu amor. Viver sem ti não consigo, Senhor. Inteiramente dependente
ti. De ti eu sou, de ti eu sou. E servi-lo pra mim é um grande prazer. Tu és a paz e a razão do meu viver. Tu me deste o perdão e também a salvação. Devo a ti gratidão, só gratidão. Com teu Espírito tu me selaste com fogo santo. Tu me batizaste. Nem angústia, nem a dor, nem a dor. Nada vai me separar de ti, Senhor. Enquanto eu viver o teu nome pra sempre exaltar. De coração, eu devo a ti louvor e gratidão. De coração, eu devo a ti louvor e gratidão. Gratidão, gratidão. Jesus, eu preciso do teu amor. Eu agradeço a oportunidade em nome de Jesus. Glória a Deus. Queridos, a irmã Lília nos comunicou que a Tânia e o seu esposo, o presbítero irmão Luciano, não se fazem presente porque foram socorrer o Gabriel, né, irmã? Amém? Vamos levantar um clamor pela vida desse jovem, amém? Vem aqui, pastor Franciel, amém? E aí também já apresento os ofertantes, dizimista, que assim a gente ganha tempo, que tem uma apresentação das crianças, tá bom? E após o clamor que o pastor Franciel estará fazendo, enquanto os departamentos deixam certinho os louvores, estaremos abrindo uma oportunidade para o nosso diácono irmão Brum, amém? Pode ser, irmãos. Nós servimos um Deus que tem todo o poder nas suas mãos, né? Ele já tem feito uma obra, o Gabriel é um milagre, então nós vamos continuar clamando para que Deus complete a obra que ele já começou. O fato do Gabriel estar aqui já é um milagre. Ore comigo, não ore por você, não ore por outra causa. Neste momento, vamos apresentar a vida do Gabriel, amém? Maravilhoso Deus e eterno Pai, em nome do teu Filho amado Jesus Cristo, Deus, nós te louvamos e te exaltamos, porque o Senhor é um Deus poderoso, Pai. Porque o Senhor é um Deus que estende a mão sobre as nossas vidas. Nesse momento, Senhor, queremos te clamar. Queremos pedir a Ti, Senhor, pela vida do Teu servo, Gabriel, Senhor. Deus, o Senhor que conhece, Senhor, cada milímetro da sua saúde. O Senhor que conhece, Senhor, cada necessidade dele, Pai. Deus, o Teu servo, Senhor, está passando mal, Senhor. E eu quero te pedir, Senhor, neste momento, que o Senhor estenda as Tuas mãos sobre a vida do Teu servo. Deus, nós não temos dúvida que o Senhor já tem feito uma obra na vida dele, Pai. Então eu te peço, Senhor, continua, Senhor, fazendo o Teu querer, fazendo a Tua vontade na vida dele, Senhor. Que o Teu nome, Deus, continue sendo glorificado, pois é para isso que o Senhor nos criou, Pai. Em nome de Jesus, nós cremos, Senhor, na vitória, na vida do Teu servo. Em nome de Jesus, eu quero te pedir também, Senhor, pelos Teus servos que ofertaram nessa noite, que dizimaram. Deus, abre as portas, Senhor, abençoa, multiplica os celeiros dos Teus servos. Aqueles que não tiveram condição, Senhor, abre uma porta de emprego, ajuda os Teus servos, Senhor, em nome de Jesus. Eu te peço e te agradeço. Amém, Jesus. Amém. Brum. Pai do Senhor, a toda a amada igreja, glória a Deus, sou grato a Deus por mais uma rica oportunidade, grato a Deus de estar aqui com todos vocês,
Grato a Deus ter participado ontem da Santa Ceia. Grato a Deus da minha família, minha esposa aqui na data de hoje. Sou grato a Deus. Irmãos, antes de começar, quero dar parabéns também às irmãs, mães, que Deus abençoe grandemente vocês. Não é fácil aguentar nós, filhos. Não é fácil orar de madrugada por nós. Não é fácil educar, não é fácil criar. Então, eu dou parabéns por essa força, a força da mulher, a força da mãe. Que Deus abençoe grandemente a vida de todos vocês. Na data de ontem, na ceia, por glória de Deus, não por mim, não sou merecedor, foi apresentado eu, o irmão profeta, sobre nós estar à frente do grupo de missões. E desde que o pastor Léo foi conversar comigo, junto com o pastor Heber, sobre esse trabalho, sobre esse grupo, sobre essa bênção, essa missão, literalmente, eu tenho buscado a Deus direção para saber o que fazer. Não é só sair de dia ou de noite, não é só visitar, não é só bater na porta, não é só apertar a campainha, como hoje mesmo a minha sogra estava me ensinando. É muito mais que isso. É muito mais detalhes do Espírito Santo do que nós imaginamos. E eu tenho estudado, e eu quero vir aqui, em primeiro lugar, que não precisa ter um título de à frente do grupo de missões para ser responsável de missões. Cada um de vocês também é das missões. Cada um de vocês tem a responsabilidade de pregar o Evangelho. Cada um de vocês tem a responsabilidade de visitar o irmão, de saber o que ele precisa, de orar por ele. Não precisa você ser consagrado, ou você ser levantado, ou você ser indicado um responsável do grupo de missões. Não precisa. E eu tenho prova disso na Bíblia, que não precisa ter título. Salmos 105, diz assim: louvai ao Senhor, e invocai o seu nome, fazei conhecidas as suas obras entre os povos. O que nós estamos fazendo, independente do cargo de missões ou não missões, para pregar o Evangelho, para levar aos povos a palavra do Senhor, a verdade? O que nós estamos fazendo? Eu repito, eu sozinho e o irmão profeta não vamos conseguir fazer isso. E eu coloquei isso à disposição dos pastores, eu não vou conseguir fazer. Então eu preciso da ajuda dos irmãos, das irmãs, jovens, principalmente vocês. Não é que vocês, muitos podem falar, jovens não fazem nada, colocam os jovens para fazer missões, colocam os jovens para evangelizar. Não é isso que eu imagino. Eu imagino que vocês têm força, têm veracidade, têm saúde, para poder sim, após um culto de domingo da escola bíblica, sair para poder visitar, sair para uma feira, sair para uma esquina de padaria, enfim, para falar, levar o bom, a palavra do Senhor. Então, eu conto com vocês também. Eu sozinho não vou conseguir. Então, eu estou aqui primeiro para agradecer a Deus pela oportunidade. Mas, em primeiro lugar, não só agradecer a Deus e me colocar à disposição, não dos pastores que estão na minha retaguarda, mas sim à disposição da obra de Deus. E eu repito, para poder finalizar essa oportunidade, 105 salmos, todos temos que louvar ao Senhor, todos temos que invocar o nome do Senhor, e todos temos que levar ao povo ao nome do Senhor. Então, vamos levar esse conhecimento. Preciso dos irmãos, preciso de vocês, irmãs do ciclo de oração. Irmã Leda, preciso da senhora. A senhora, geograficamente conhecendo Cumbica, conhece muito o que precisa. Me ajuda, preciso. Repito, eu não quero encher a igreja de trazer aqui um ônibus fechado e fretado, mas sim de ajudar pessoas que necessitam de ouvir a palavra do Senhor. E isso eu informo a todos. Não quero títulos nem reconhecimento do homem. Eu quero sim, como Deus está me abençoando, eu e a minha casa. Obrigado pela oportunidade. Glória a Deus. Amém, querido? Na verdade, querido, a igreja tem que ser missionária. Correto? A obrigação da igreja é ser uma igreja missionária. O propósito dessas portas estarem abertas é para a igreja fazer missão, que é a eclesia, chamados para... Vamos, tem EBD aqui. Chamados para... Domingo, às 9 horas da manhã, tem escola bíblica dominical. Amém? Superintendente, pastor Valtir e o pastor Franciel. Amém? Mas já é uma coisa para você perguntar, né? Vamos ouvir o departamento das irmãs. Amém?
nas mãos de Deus. O meu caminho foi traçado, foi Ele quem arquitetou. Ele me criou e me fez resistir, e ainda no ventre da minha mãe me viu, e de mim se agradou. Ah, eu sei que não mereço, mas foi um desejo. Ele quis assim. Meu filho, não me escolheste, eu te escolhi. Pra falar essa seguidor, sem aparência, sem saber. Mas minha vida é de Deus, não sou mais Ele, é. O inimigo já lutou pra me fazer parar, tentando impedir e quis atrapalhar os planos que eu tenho pra minha vida. Da letra só, mas Ele é o meu refúgio, a minha fortaleza, e agindo Ele não tem quem impeça. Venceu Golias, a guerra e me mandou louvar. Se Ele me criou só dele, agora vivo para Ele. Por isso louvo só a Ele, adoro tão somente a Ele. Com alegria sirvo a Ele, minha alma anseia por Ele. Eu quero estar mais perto dEle, fazer sempre a vontade dEle. Eu sou escolhida dEle, eleita também fui por Ele. Quem vive agora em mim é Ele, quem dirige minha vida é Ele. A minha alegria é Ele, a força da minha vida é Ele. O meu sustento é só Ele, quem me faz triunfar é Ele. Quem me faz prosperar é Ele, o brilho da minha vida é Ele. Não sou, não posso, tudo é Ele. Não gasto, quem gasta é Ele. Quero ser mais fiel a Ele, buscar sempre a face dEle. Quando acho tudo terminado, eu vou morar com Ele. Jesus é bom, meu coração é dele. Eu fui comprada pelo sangue dele, edificada na rocha que é Ele. Sou protegida pela sombra dele. Na oração ouvida sou por Ele, e quem responde o meu clamor é Ele. Minha vitória vem da parte dele. Glória então a Ele, a Ele, a Ele. Jesus é bom, meu coração é dele. Eu fui comprada pelo sangue dele, edificada na rocha que é Ele. Sou protegida pela sombra dele. Na oração ouvida só por Ele, e quem responde o meu clamor é Ele. Minha vitória vem da parte dele. Glória então a Ele, a Ele, a Ele. Ele é digno, só Som. Pai do Senhor, irmãos. Tudo bem com vocês? Não, acho que nem são todos que estão bem. Vocês estão bem? Glória a Deus. Estamos na casa do Pai. Vamos continuar adorando, porque é um privilégio esse que nós temos de estar aqui adorando ao Senhor. Bem, quero primeiramente parabenizar todas as mães, e as crianças vão fazer uma homenagem para vocês, tá bom, mães?
Tá muito bonitinho, tá bom? Vem, crianças. Vem você. Jesus vai ver você também. Você vai dar o seu. Aqui, ó. Ó, peraí, que a tia vai dar o seu, ó. Ó, aqui, ó. Vem aqui, ó. Vem aqui, ó. Ó, a tia vai dar o seu. A tia vai arrumar. Negocio aqui, ó. Com os dois aqui, ó. Ó, tá faltando aqui, ó. Ó, no tiquinho. Não, aqui, ó. Ele tá aqui, ó. Duas pra cá, ó. Das. Aqui, ó. É os dois. Vem aqui. Vem aqui. Fica aqui, ó. Os dois. Vem cá. Aqui, ó. Perto do amigo aqui. Isso, ó. Vai aparecer lá na televisão, ó. Desce. Olha, só um. Vai aparecer lá. Isso, ó. Segura essa letra. O irmão tá filmando. Isso. Não, fica de pé. O grupo Angelical Kids. O conjunto Angelical Kids vai estar homenageando as mamães pela passagem do seu dia. Mãe, muitas mulheres têm atitudes virtuosas, mas tu de todas é a mais excelente. Quem pode decifrar o seu valor? Vale mais que joias preciosas. És bem-aventureira para nós, seus filhos, e papai também elogia o seu caráter. Se veste-se de força e de honra e se alerga com o dia de manhã. Ouvimos sabedoria ao abrir sua boca, podemos vê-la fazendo bem ao próximo. Quando abre suas mãos ao pobre e esteja necessitado, busca força em teu e fortalece seus ombros. Nossa casa está sempre protegida, ilumina com a sua luz. Está sempre atento às necessidades da família. O seu próprio trabalho dá testemunho e os frutos de suas mãos. A beleza é só aparência e formosura passageira, mas você, mamãe, que teme ao Senhor, será louvada. Só peço a Deus que te guarde e que guie seus pais. E neste teu dia quero expressar meu amor. Todo mundo tem de amar. Minha eterna gratidão. Pedro, sua vez agora. Só, fica de pé. Fala, mamãe. Aqui, ó. Te amo, mamãe. Deus. Não. Te amo, mamãe. Aê! Agora, irmão.
vezes só queria um dia mais pra mim. Mãe, palavra linda, sinônimo de amor. Mãe, tem remedinho nos beijos na hora da dor. Mãe, também corrige, insiste pra me ver crescer. Mãe, Deus enviou como um presente. Ama a gente antes de nascer. Minha mãe, minha rainha, minha linda, linda flor. Guerreira abençoada, meu primeiro amor. Se estou aqui é por ti, hoje quero agradecer. Papai do céu, proteja a mamãe, me deixou viver. Sinônimo de amor. Mãe, tem remédio na hora da dor. Mãe, nos corrige pra crescer. Mãe, o mês de maio é tão pouco para ti. Rainha, minha linda, linda flor, guerreira abençoada, meu primeiro amor. Estou aqui é por ti, hoje quero agradecer. Papai do céu, proteja a mãe. Minha linda, linda flor, guerreira abençoada, meu primeiro amor. Estou aqui é por ti, hoje quero agradecer. Papai do céu, proteja a mamãe. Proteja a mamãe. Deixa eu viver. Feliz Dia das Mães. Glória a Deus, amém? Feche os teus olhos, queridos, amém? Vamos fazer uma oração em especial a todas as mamães, amém? Pode ficar sentados, queridos, amém? Irmã Elaine, dá um minuto, por gentileza, querida, amém? Vamos fazer uma oração em prol de todas as mamães, amém, queridos? Que quem é mãe e pai é que sabe o fardo, né? Né, queridos? Eu tenho minha mãe, graças a Deus, que de 2 anos para cá perdeu a visão de um glaucoma, mas é um exemplo de mulher de Deus para nós naquela casa, amém? Feche os teus olhos. Senhor, nesta hora, Senhor, nos direcionamos a Ti, Senhor. Em prol, ó Pai amado, Pai querido, de cada uma das Tuas filhas aqui, a qual o Senhor concedeu, ó Pai amado, Pai querido, o prazer de ser mãe, Senhor. Um privilégio, Senhor Jesus Cristo, que só o Senhor pode fazer. E as suas filhas, Pai amado, têm sido, papai, exemplo, Senhor, na criação do seu lar. Junto, Senhor, com o teu esposo, Senhor, conduzindo a tua casa, Senhor. No caminho, Pai, da sua inerrante, infalível e substituível palavra, Senhor, na vida dos teus filhos.
Em forma, Pai, de gratidão, Senhor, os teus filhos fizeram essa apresentação, Senhor, especial para as tuas mães que aqui estão, Senhor. E queremos rogar a Ti, Senhor, que as tuas boas mãos, Senhor, se estenda, Senhor, sobre todas as mamães presentes e aquelas que estão, papai, em casa, que estão impossibilitadas de vir, papai, para o culto nesta noite, Senhor. Derrama, Pai, toda a sorte de bênção sobre a vida, Pai, de cada mamãe nesta noite, para a glória e louvor do seu nome. Amém. Amém? A União Jovem louvando ao Senhor. Amém, queridos? Após a União Jovem, estaremos assim ouvindo a palavra de Deus e após a ministração, também estaremos servindo a Santa Ceia aos nossos irmãos e irmãs que estiveram trabalhando ontem e não puderam estar conosco no sábado. Amém? Se eu vencer, te adoro. Eu perder, te adoro. Se eu subir, te adoro. Se eu descer, te adorar é o meu prazer.
a Deus, amém? Vamos ouvir as apresentações, amém? Com a nossa irmã Isabel, amém? Após as apresentações, o pastor Franciel estará ministrando a palavra de Deus aos nossos corações. Eu cumprimento a igreja na paz do Senhor. E está conosco também, com alegria, viu, Camila? A nossa irmãzinha Camila. Você pode se colocar em pé? E eu gostaria também que se colocasse em pé o senhor Mário, ele é vizinho da nossa irmã Rosângela. Foi embora? Como que a igreja irá receber? Seja bem-vindos em nome de Jesus. E eu vou para a programação semanal e depois eu vou colocar aqui os aniversariantes, tá bom? Então vamos aqui, ó. Segunda-feira, ensaio com o grupo Angelical Kids e ensaio com o conjunto Elisama. Terça-feira, consagração com toda a igreja e culto de doutrina. Quarta-feira, campanha de oração, tema orar sem cessar. Quinta-feira, consagração com toda a igreja e campanha da vitória, direção do círculo de oração. Na sexta-feira, consagração com toda a igreja. No sábado, é bom Escola Bíblica de Obreiros e Membro, aqui na sede de Guarulhos, tá? Às 8 horas, consagração com toda a igreja, é os sábados, tá? Escola Bíblica Dominical ao domingo, instrução para o batismo também às 9 horas. E ensaio com a Mocidade Rocha Eterna e culto evangelístico à noite. E temos também eventos futuros, que é reuniões regionais da Badiguar e Congresso Regional das Crianças, dia 27/5, dia 20/5 também, papo de garoto e garoto na Badiguar. Amém? E eu gostaria que se colocasse aqui em frente também o Diácono Elias, a Lília Ribeiro, o Elionai Francisca, e aniversário de casamento, Milton e Délia, Eli e João, Diácono Rosiel e Diaconisa Leda e Ailton e Sandra. Obrigado, Bel. Deus continue te abençoando. A irmã Ritinha também, que fez aniversário, amém? Se levantam, por gentileza, queridos, amém? Vamos fazer esta oração, amém? Queridos, reforçando, tá bom? O pastor designou a minha pessoa para estar dando instruções aos irmãos que estarão descendo as águas batismais, amém? Então vai ser todos os domingos no horário da nossa escola bíblica dominical, amém? Às 9 horas. Pelo menos ele me passou que tem o irmão Torres e a nossa irmã Liliane, né? A filha da nossa irmã Naira, amém, queridos? Se a irmã puder, transmita a sua filha, tá, irmã Naira? Por gentileza, tá? Oi? Domingo, amém? Esse domingo não teve por causa dos dias das mães, mas aí no próximo domingo estaremos aqui, tá bom, irmão Torres? Tá bom, querido? Às 9 horas da manhã, amém? Vamos orar, amém? Senhor, te louvamos, Senhor, pela vida dos teus filhos, Senhor, a qual o Senhor concede, Senhor, mais um ano de vida, Senhor. Te louvamos também, Senhor, pela vida dos teus filhos, Senhor, a qual o Senhor concede, Senhor, mais um ano, Senhor, de matrimônio, Senhor. E queremos rogar a Ti para que as Tuas boas mãos continuem estendidas, Pai amado, sobre a vida, Pai, dos teus filhos e sobre a casa, Pai, dos teus filhos, Senhor. Derrama, Papai amado, Pai querido, da Tua graça. Derrama, Papai amado, do Teu Espírito Santo na vida, Pai amado, de cada um dos teus filhos e das tuas filhas, para a glória e louvor do Seu nome. Amém. Amém? Que Deus abençoe a vida dos irmãos, né? Não vou ser tão indiscreto que nem o Franciel e perguntar para o Rosiel quantos anos de casado, né? Vai com, né, Franciel? Hã? É um garoto. Amém, querido? Se coloca de pé, vamos ouvir a palavra de Deus, a qual será ministrada pela vida do nosso pastor Franciel. Amém? Pastor Edson, para pela vida do pastor Franciel. Glória a Deus. Salve a igreja com a paz do Senhor Jesus. Amém? A todas as mães, os parabéns. Deus abençoe. São mulheres guerreiras, né, irmãos? Sabemos que os filhos, qualquer coisa. Mãe, onde está meu sapato? Mãe, onde está minha calça? Passou meu vestido? Mãe, é isso, mãe, é aquilo. Só vira para o pai e diz: pai, cadê a mãe? Só isso. Não,
Então, para vocês, mãe, parabéns, que Deus abençoe, continue abençoando poderosamente. Oramos a Deus. Senhor Deus, eterno e maravilhoso Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo, aqui estamos, Senhor meu Deus, pronto para ouvir o Senhor falar. Aleluia, Senhor meu Deus. Teu servo, Senhor meu Deus, meu Pai, estará incumbido, Senhor meu Deus, de trazer a tua mensagem para os nossos corações, Deus. Ó Deus, fala conosco, aleluia, não aquilo que nós queremos, mas assim aquilo que o Senhor quer nos dizer nesta noite. Deus, fala que a tua igreja ouve. Mais uma vez eu cumprimento os irmãos com a paz do Senhor, amém? Aproveitando que os irmãos estão de pé, abram comigo as Bíblias de vocês. Primeira Epístola de Pedro. Primeira Epístola de Pedro, eu vou estar lendo alguns versículos no capítulo 1. Eu quero ler a partir do versículo 3, 1 Pedro 1, a partir do versículo 3. Eu não vou conseguir falar, tá, irmãos? Porque o Weber só me deu 1h30. Mas até o momento que o Weber me deu, eu vou falar, tá bom, irmãos? A gente vai ler do versículo 3 até o versículo 25. Eu vou ler e os irmãos acompanhem visualmente. A minha Bíblia é a NVI. Mas vocês vão perceber que quer dizer a mesma coisa, só uma linguagem mais simplificada. Diz assim a palavra do Senhor. 1 Pedro 1, 3. Todos acharam? Quando você sentar, não fecha a sua Bíblia, não. Mantenha ela aberta nesse capítulo. Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Conforme a sua grande misericórdia, Ele nos regenerou para uma esperança viva por meio da ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos, para uma herança que jamais poderá perecer, macular-se ou perder o seu valor. Herança guardada nos céus para vocês que, mediante a fé, são protegidos pelo poder de Deus até chegar à salvação, prestes a ser revelada no último tempo. Nisso vocês exultam, ainda que agora, por um pouco de tempo, devam ser entristecidos por todo tipo de provação. Assim acontece para que fique comprovado que a fé que vocês têm é muito mais valiosa do que o ouro que perece, mesmo que refinado pelo fogo. É genuína e resultará em louvor, glória e honra quando Jesus Cristo for revelado. Mesmo não tendo visto, vocês o amam, e apesar de não o verem agora, creem nele e exultam com alegria indizível e gloriosa, pois vocês estão alcançando o alvo da sua fé, a salvação das vossas almas. Foi a respeito dessa salvação que os profetas que falaram da graça destinada a vocês investigaram e examinaram, procurando saber o tempo e as circunstâncias para os quais apontava o Espírito de Cristo que neles estavam, quando lhes pedisse o sofrimento de Cristo e as glórias que se seguiriam àqueles sofrimentos. A eles foi revelado que estavam ministrando, não para si próprios, mas para vocês, quando falaram das coisas que agora lhes foram anunciadas por meio daqueles que lhes pregaram o Evangelho pelo Espírito Santo enviado dos céus, coisas que até os anjos anseiam observar. Vamos ler só até aqui. Pode sentar-nos. Não vai dar tempo de eu falar tudo, mas primeiro eu queria contextualizar o que eu vou estar falando aqui nessa noite. Eu sei, irmãos, que eu não sou um pregador eloquente como o Weber, mas Deus também usa um pouco mais calmo como eu, né? Deus usa. Irmãos,
quando a gente lê a carta de Pedro, tanto a primeira quanto a segunda carta, a gente só pode se sentar para ler a carta de Pedro sob uma perspectiva diferente. A gente precisa pensar que essa carta foi escrita por volta de 60 depois de Cristo, né? E essa carta foi escrita num cenário específico. Então, se a gente lê ela fora desse contexto, a gente acaba não entendendo o que Deus quer dizer. Mas o contexto era esse. Quando Jesus morre, os romanos, que era quem dominava ali o mundo na época, era a nação mais poderosa e que detinham todo o poder baseado na violência e baseado na imposição, eles pensam que através da morte de Jesus Cristo, esse movimento, que até então para eles era uma seita, né, chamada Evangelho, chamada Jesus Cristo, de considerar Jesus Cristo como um Deus, para eles isso com a morte de Cristo, com a crucificação de Jesus Cristo, tinha acabado. É como se eu tivesse um líder de um movimento, um mártir qualquer, como qualquer um de nós pode se tornar isso, e alguém viesse e assassinasse esse líder e dissesse, olha, a gente já matou o líder, e quem continuar falando a respeito do que o seu líder falava, vai morrer também, vai ter o mesmo destino. Então, depois que Jesus morre, os romanos eles têm a certeza que aquele movimento ia acabar. Mas eles não sabiam, muito menos entendiam, porque nem os próprios discípulos que estavam com Jesus, há quase 3 anos, você vê que quando Jesus morre, os discípulos, você pode olhar isso lá nos evangelhos e no livro de Atos, você vai ver que depois que Jesus morre, os discípulos eles se escondem. Eles ficam com medo. Natural. Eu e você faríamos a mesma coisa. Eles se escondem. Eles não tinham entendido durante 3 anos andando com Jesus o que Jesus já tinha dito várias vezes, não apenas uma vez. Jesus tinha dito que era necessário que ele sofresse e morresse, mas que ao 3º dia ele ressuscitaria. Tanto que quando chega a notícia, através, primeiramente, das mulheres, parabéns mães, primeiramente chega a notícia, olha, a gente foi lá no sepulcro, o sepulcro está vazio. A pedra foi removida, não tem ninguém lá mais. O corpo de Jesus não está mais lá. Eu fico pensando, eu paro para pensar comigo mesmo, se os discípulos ouviram Jesus falar tantas vezes que isso aconteceria, por que no momento que eles recebem a notícia que o corpo de Jesus vai... Eu não vejo nenhuma passagem bíblica dizendo, alguém pensou, ele ressuscitou. Ninguém pensou. Ninguém pensou. Parece que os discípulos tinham caído numa amnésia. Na realidade, eles estavam em choque. Eles amavam muito Jesus Cristo, olhavam para Jesus como Deus e jamais poderiam aceitar que um Jesus, Deus, seria morto e crucificado. Então eles estavam em estado de choque. Mas Jesus aparece. E acho que o pastor que citou ontem aqui, que um dos discípulos ainda fala assim, eu só creio que se eu ver e pegar, eu quero ver as marcas. Tomé fala isso. E a gente segue, Jesus fica, depois que ressuscita, em torno de 40 dias com os discípulos. Faz várias aparições. Depois ele sobe ao céu. E para os romanos, tinha acabado esse movimento de evangelho. Mas desce o Espírito Santo, que era a promessa de Jesus Cristo. Ele falou, não vou deixar vocês órfãos. Vai vir um que vai ajudar vocês fiquem aqui. E depois que ele descer, a vida de vocês vai mudar. Porque o Pedro que negou a Jesus vai passar a pregar. O Saulo que perseguia Jesus, que perseguia os seguidores de Jesus, agora se torna Paulo. E vai ser o principal anunciante do evangelho para todas as nações que não eram judias. Então o Espírito Santo desce. Esse movimento, que para os romanos, para as autoridades,
estava extinto, começa a crescer muito rapidamente. Se você pegar o livro de Atos e começar a ler o início do livro de Atos, depois da descida do Espírito Santo, na primeira pregação, são quase 3.000 almas. 3.000 pessoas não cabem dentro dessa igreja. Talvez em pé apertado caiba, mas sentado não cabe. 3.000 pessoas aqui. E na primeira pregação, 3.000 pessoas. Mas aí o livro de Atos, ele continua, e você pode ler lá, que menos de uma semana depois já não eram mais 3.000, já eram 8.000. E depois de 8.000 passa para 17.000. Se eu não me engano, quando chega no capítulo 5 ou 6 de Atos, Lucas, que é o escritor de Atos, que ele é muito detalhista, médico, então muito atento aos detalhes, ele para de contar. Ele não conta mais. De tamanha multidão e de com grande velocidade o evangelho era proclamado, e as pessoas que aceitavam e reconheciam Jesus como Deus se multiplicavam. Isso provoca o quê? Medo. Medo em quem? Nos líderes romanos. Porque você imagina, irmãos, aquele povo era tão unido, que eles cuidavam dos outros. Que não existia necessitado entre eles. Eles estendiam a mão para as viúvas e para os órfãos. As pessoas que eram ultrajadas e desprezadas pela sociedade eram acolhidas por essa seita. Eles amavam a tal ponto de dividir as suas propriedades. Ninguém passava necessidade. Eles pregavam que existia um único Deus, único. E os irmãos sabem, né? Os irmãos que vêm na escola dominical sabem que naquela época Deus era o imperador romano. Ele era o único Deus que merecia adoração na sociedade naquela época. Então era a lei. Se alguém adorasse o outro Deus, era sujeito às penalidades. Era como se fosse um crime. Mas aí surge uma seita dizendo, não. Quem é Nero? Quem é imperador? Não é ninguém, só existe um Deus. Esse Deus é Jesus Cristo. Eles começam a olhar para aquilo, e aquilo começa a trazer para eles, de certa forma, prejuízo. Por quê? Porque as pessoas estão sendo arrebatadas por um discurso, e elas não olham mais para o imperador como Deus. Como Supremo, como Senhor. E aí começam a surgir algumas acusações. Porque vocês sabem, né, irmãos, que o Evangelho, a própria palavra de Deus diz isso, que o Evangelho para quem perece é loucura. Não é isso que a palavra de Deus diz? Mas para nós é poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. É isso que a palavra de Deus diz. E lá naquela época era loucura. Por exemplo, eles não entendiam a ceia do Senhor, Paulinho. Os crentes naquela época, eles eram tidos como canibais. Por quê? Porque uma vez por semana, eles se juntavam para comer a carne e beber o sangue. E quem estava de fora pensava o quê? São canibais, ó, estão se matando entre eles. Eles não entendiam o que era a ceia do Senhor. Eles não sabiam o que era isso. Eles eram contra as leis do Estado. Por quê? Porque não consideravam o imperador como Deus. Eles eram muito estranhos, porque aquelas pessoas que estavam lá leprosas, jogadas à margem da sociedade, mendigo, cego, aleijado, que naquela época não tinha valor nenhum, como não tem hoje, né, irmãos? Porque a gente mesmo que é crente, a gente passa todos os dias por vários mendigos. E para nós parece que aquelas pessoas nem existem. É como se, é pior, eu ia falar que é como um cachorro, né? Mas hoje não pode falar isso, porque cachorros são mais valorizados do que seres humanos.
Mas todos os dias a gente passa por várias pessoas que cruzam o nosso caminho e a gente faz questão de quê? De desviar. Porque a gente não considera nem um ser humano. Fede. Eu não quero que chegue perto de mim. Mas aquela seita, aquele evangelho que era pregado naquela época, essas pessoas elas eram libertas e elas eram trazidas para um ambiente de família. Elas eram acolhidas. E aí isso aí provocou o início da perseguição. Houve um incêndio em Roma e Nero foi e falou assim, ó, são esses camaradas que falam de Cristo aí, foram eles que incendiaram a cidade. E para a sociedade que estava fora do evangelho, os protestantes eles já eram tão mal vistos pela sociedade que todo mundo acreditou. E daí inicia-se a primeira perseguição. Tanto que a carta que foi escrita aos hebreus, se os irmãos lerem com atenção, vocês vão perceber que é um apelo para que os cristãos judeus que tinham se convertido não voltassem todos à prática do judaísmo. Porque tamanha era a perseguição e a pressão da sociedade naquela época sobre eles. E essa época, inclusive, é a época que o próprio Pedro e o próprio Paulo são assassinados. Essa é a época. Então aqui, você precisa ler essa carta de Pedro nesse contexto, num contexto de perseguição. Olhando para o povo de Deus e percebendo que eles estavam passando por perseguição severa, que não era a perseguição que a gente pensa que é hoje, né? Hoje a gente vai trabalhar e o chefe fala, ó, você tem que fazer esse serviço mais bem feito. Aí eu chego aqui, oh Deus, estou sendo perseguido pelo meu chefe. Não era esse tipo de perseguição. É perseguição real. Naquela época, se você anunciasse o evangelho, você poderia receber a visita na sua casa de uma autoridade. Eles confiscavam seus bens e te levavam preso. Se você não negasse Jesus, você era lançado para ser morto pelas feras. Eu estou falando dessa perseguição. É nesse cenário que Pedro escreve essa carta. E aí ele começa escrevendo a carta, ele tem alguns objetivos. E o principal objetivo de Pedro escrevendo essa carta é confortar os irmãos. É que os irmãos tenham consciência que eles estão participando de algo que ninguém participa. E ele quer colocar na mente dos irmãos que circunstâncias aqui na terra são apenas circunstâncias, no sentido literal da palavra. Pedro ele quer dizer que, independente da situação que você passe, você está firmado numa esperança que é maior do que qualquer circunstância. Mas olhem que cenário Pedro está dizendo isso. Pedro está dizendo isso no cenário que, muito provavelmente, menos de 10 anos depois que ele escreve essa carta, ele próprio é assassinado. É nesse cenário que Pedro está escrevendo isso aqui. Irmãos, ó, fiquem calmos. Vocês estão sendo perseguidos, não estão? Eu quero que você leia comigo. Quem manteve a Bíblia aberta, como eu pedi? Olha, no versículo 6. Quem achou, quem está com a Bíblia aberta aí, lê para mim. O 6 e o 7. Olha aí. O versículo 6 começa dizendo aqui na minha Bíblia assim, ó, nisso vocês exultam. Nisso o quê? No que vocês exultam? Exultar, irmãos, é se alegrar de maneira inexplicável.
não é uma alegria baseada em circunstância. É muito fácil você se alegrar quando recebe o 13º, quando recebe um aumento, quando é promovido, quando está saudável, quando tudo vai bem. É muito fácil se alegrar com circunstâncias favoráveis. Qualquer um se alegra. Mas aqui Pedro não está falando disso. Pedro está falando assim, ó, nisso vocês exultam. No que você exulta? Olha para Jesus Cristo. Olha para Jesus Cristo. Olha o que ele diz antes. Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Conforme o quê? Sua grande misericórdia, ele fez o quê? Ele nos regenerou. O que é regeneração, irmão? O que é regenerar? A gente fala tanto dessa palavra, mas o que é regenerar? Né? A gente muitas vezes confunde regeneração com santificação, são duas coisas completamente diferentes. Regeneração, o que é? É quando você levanta a mão, né? Você que ainda não aceitou a Jesus. Quando você levanta a sua mão e você aceita, reconhece que Jesus é o único Senhor e Salvador da sua vida, automaticamente você é habitado pelo Espírito Santo. E essa regeneração é única e simplesmente uma coisa. A regeneração é o quê? Você passa agora a não mais ser dominado pelo pecado. Porque quem não conhece a Jesus Cristo é 100% dominado pelo pecado. Ele não tem força de recusar, de dizer não para o pecado. Mas a regeneração, ela vem e ela tira o domínio do pecado e substitui o domínio do pecado por uma vontade de fazer o bem, de obedecer a Deus e de fazer o que é correto. Então isso não depende de mim nem de você. Se você tem uma vontade de fazer o que é bom, se você tem uma vontade de cumprir os mandamentos de Deus, isso não vem de você. Isso é o poder da regeneração de Deus sobre a tua vida. Então, primeiro, a gente é regenerado. E por que a gente é regenerado? É porque a gente merece? Não. Pedro vai falar assim, ó, Deus olhou para vocês e teve misericórdia. O que é misericórdia? Misericórdia é quando Deus olha para o Franciel e fala assim, olha, o Franciel, com toda certeza, merecia o inferno. Merecia? Não, merece. O Franciel merece o inferno. Mas eu não vou dar para o Franciel o que ele merece. Eu vou salvar ele, eu vou tirar ele do lamaçal do pecado. Eu vou regenerar. E eu vou ajudar ele no processo de santificação. Para quê? Para me dar o céu para ele. Por quê? Porque eu quero. Só Deus é que podia fazer isso. Então, pela misericórdia que ele tem de mim, de você, ele tira o domínio do pecado do meu e do seu coração e ele coloca isso, substitui por uma vontade de cumprir os mandamentos de Deus, de fazer toda boa obra, de fazer aquilo que Deus se agrada, de amar o seu irmão, de respeitar ele, de pagar as dívidas, de não falar mal. Tudo isso é obra de Deus. Porque quem está longe de Deus, compra e não paga. Quem está longe de Deus adora uma fofoca. Quem está longe de Deus, o principal sintoma de quem está longe de Deus, sabe qual que é, irmãos? Quem está longe de Deus não consegue amar. Quem está longe de Deus ama, mas ama com fingimento. É eu olhar para o Valdir e falar, ô Valdir, como eu te amo, Valdir. E por trás, esse Valdir não presta. Bem que ele poderia até sair aqui da igreja. Seguindo o raciocínio de Pedro, ele vai falar assim, ó, se o amor de vocês for fingido, Jesus nunca nem habitou em vocês. Então, irmão, a regeneração que todos nós passamos, quando eu terminar de falar, daqui 15 minutos, você vai ter certeza se você é salvo ou se você não é. Porque a salvação a gente ganha, presente assim, ó. Sem pedir nada em troca, porque Deus não está pedindo nada em troca, até mesmo porque eu não tenho condição de dar nada para Deus em troca do que Ele me deu, nem você. Mas eu não posso julgar quem é salvo, mas a gente pode olhar para a vida de uma pessoa e falar, olha, realmente
Isso é um servo de Deus verdadeiro. Então, nisso vocês exultam. Por quê? Porque Cristo regenerou vocês. E para quê? Para uma herança que jamais poderá perecer. Né? Tanto que ele vai comparar lá na frente, ele vai falar assim, ó, não é como o ouro. Mesmo o ouro provado no fogo. Os irmãos sabem que eu sou químico. E dentro da química existem vários processos para purificar um produto. Então, muitas vezes, eu tenho um produto e eu quero tornar esse produto mais puro. Ou como a gente fala na química, padrão absoluto. Quando eu falo que um produto é padrão absoluto, eu estou querendo dizer assim, ó, não tem nada que contamine ele. Ele é completamente puro. E Pedro está falando aqui, olha, essa herança que é incorruptível, que nada pode macular ela, e macular é manchar, é como se assim, ela não pode ser denegrida por nada. Essa esperança de vocês não é comparada com ouro, mesmo que ele seja purificado, mesmo que seja o ouro puro, não é comparado. E por que que Pedro usa essa linguagem? Por que que ele fala de ouro puro? Porque eu não sei, os irmãos que estão na área da economia podem até me corrigir se eu estiver errado, mas a última vez que eu vi, 1 grama de ouro estava custando mais que R$80. 1 grama de ouro. Então, se a gente olhar para o ouro, a gente vai ver que é um metal extremamente precioso. Diga-se de passagem, a maior parte dos irmãos que usam a aliança é de ouro, né? É de ouro. Inclusive, a Cátia, esses tempos atrás, vendeu a minha, ela ganhou um dinheiro. Vale. Vale muito. Então, Pedro ele queria dizer assim, ó, pensem vocês no que mais tem valor para vocês. O ouro tem muito valor. Mas essa herança de Jesus Cristo não se compara com ouro. Porque o que Cristo prometeu para vocês é algo que não pode se corromper, que não pode murchar. E Pedro ele ainda usa uma figura de linguagem, ele fala, ó, você se acaba, as flores murcham. O ouro, ele pode ser corroído, mas essa esperança que vocês têm em Jesus Cristo, não. É por isso que Pedro está dizendo aqui, não olhe para as circunstâncias em volta de vocês. Porque o que vocês têm é muito maior. Mas, eu queria falar para vocês uma coisa. Ele vai falar aí sobre viva esperança. Eu queria que vocês lessem comigo aí o versículo 5. O que é que diz o versículo 5 aí? Quem está com a Bíblia aberta pode ler. Amém, irmão. Olha só. No versículo 9, Pedro ele vai concluir um raciocínio dizendo assim, ó, depois que vocês fazem tudo isso, que vocês entendem o que Jesus fez por vocês, o valor e o tamanho do sacrifício de Jesus Cristo, como Deus regenera vocês com uma mão de misericórdia, mesmo sem vocês merecerem, dentro desse contexto que vocês estão passando de perseguição e dificuldade, ele vai chegar no final do versículo 9 e ele vai falar assim, ó, porque por tudo isso vocês estão alcançando o quê? O alvo da sua fé.
O que é? A salvação das suas almas. Mas aqui, se a gente for lá para o autor aos Hebreus, ele vai falar em Hebreus 11, se eu não me engano, no primeiro versículo do capítulo 11, ele vai falar assim, olha, a fé é o firme fundamento, a prova das coisas que não se veem, mas se esperam. Isso é fé. Fé é isso. Mas aqui, Pedro está falando assim, ó, vocês estão alcançando o alvo da sua fé. Qual é o alvo da sua fé? A salvação das vossas almas. E por que que ele fala de uma viva esperança? Há versículos atrás. Ele fala assim, ó, vocês têm uma viva esperança. Vocês podem esperar em Jesus Cristo e essa esperança de vocês é viva. Sabe por quê, irmão? Porque Deus começou a regeneração em mim e em você. Mas Jesus vai voltar e vai terminar esse processo de regeneração. Jesus, ele está voltando. E essa regeneração, ela vai ser completa, tanto na minha vida, como nesse mundo que a gente vive hoje. Porque o que a palavra de Deus diz? Novos céus e nova terra. Lá não haverá mais morte, não haverá choro, nem pranto, nem dor. Porque as coisas velhas já passaram. O próprio Deus vai enxugar do meu olho e do teu olho toda lágrima. Então, nessa esperança, esteja baseado o teu modo de viver, a maneira como você se comporta. Eu não vou ter tempo para falar isso, porque eu tenho mais 5 minutos. Mas a linha de raciocínio de Pedro aqui, ele continua. Ele pega e fala assim, ó, Deus olhou para vocês, teve misericórdia de vocês, regenerou vocês, mandou o filho dele morrer por vocês. Através de Jesus Cristo, agora, vocês são salvos. A obra de santificação está começando na vida de vocês. Primeiro, vocês são regenerados. Agora, o pecado não domina mais vocês. Mas agora a santificação vai começar a trabalhar na vida de vocês. A santificação é o quê? Santificação não é ser perfeito, irmãos. A gente muitas vezes acha que santo e perfeito são as mesmas coisas. São, para Deus. Porque Deus é completamente santo. Deus não se mistura. Agora eu não. Eu e você, a gente está em processo de santificação. Esse processo de santificação é, como eu já sou regenerado e o pecado não tem mais domínio sobre a minha vida, mas uma coisa é o pecado não ter domínio, outra coisa não quer dizer que o pecado não esteja presente. Ele continua presente, mas ele não me domina mais. Agora Deus começa a me santificar. Aí eu paro de ter vontade de pecar e começo a ter vontade de fazer a vontade de Deus. Cada dia mais. Aquele pecado que eu cometia ontem, hoje eu não cometo mais. Aquele que eu cometer amanhã, depois de amanhã eu já não cometo mais. E cada dia mais se aproximando de Deus. Esse é o processo de santificação. Todas as pessoas que verdadeiramente são alcançadas por Jesus Cristo têm que estar inseridas obrigatoriamente dentro desse processo. Se você olha para a sua vida e a sua prática é a mesma de antes de você se converter, nada mudou, você continua pecando do mesmo jeito, sentindo atração pelo pecado do mesmo jeito, fazendo o mesmo que você fazia antes, alguma coisa está errada na sua vida, irmãos. Você precisa começar a pensar se realmente você foi alcançado por Jesus Cristo, porque o que a minha Bíblia diz é, quem Jesus Cristo alcança, a vida muda. Quem é alcançado por Jesus Cristo, é obrigatório ter mudança de vida. Pastor Heber vai começar a dar instrução para o batismo. O batismo não transforma ninguém. O batismo é simplesmente você declarando para todo mundo que agora a sua maneira de viver é diferente. Que agora você não vive mais da maneira como você vivia antes. Mas a regeneração e a santificação tem que obrigatoriamente estar presente na minha vida e na tua vida. Se você olha para a vida do Franciel e fala, o Franciel é pior do que qualquer pessoa lá fora, alguma coisa está errada. E aqui, irmãos, eu preciso, nesse pouco tempo que me resta, eu preciso abrir um parênteses aqui. E talvez isso seja aplicação para nós hoje. Eu vou pular aqui tudo que eu ia falar. E eu quero fechar o meu raciocínio fazendo 2 aplicações.
Depois, se o Weber me der mais uma oportunidade, a gente pode falar mais sobre esse texto, irmão. Mas eu quero fazer duas aplicações que são muito importantes para nós nessa noite. Primeiro para mim, depois para vocês. Baseado em tudo isso que eu falei, né, numa igreja que era exemplo, e eu me preocupo muito, irmãos, porque eu sei que em algum momento eu vou errar e eu vou pecar, eu sei disso, porque eu sou falho. Mas eu me preocupo muito de o que o meu pecado leva como consequência de escândalo para o nome de Jesus Cristo e do Evangelho propriamente dito. Porque se você parar para pensar, nesse contexto que Pedro estava falando aqui, a igreja, ela era um exemplo tão grande, que a única maneira de acabar com a igreja era matando os crentes. Pelo menos na cabeça de quem olhava para a igreja. Porque eles eram tão unidos, numa mesma fé e num mesmo propósito, que não existia nenhuma possibilidade de acabar com eles. Tinha que matar. E impressionante é que, se a gente pegar o livro dos mártires e começar a ler, você vai ver que a igreja, quanto mais eles matavam, mais ela crescia. Parecia que o sangue dos irmãos que era vertido ali, caía na terra, servia como incentivo para que as pessoas cada dia mais fossem mais crentes. E eu olho para os nossos dias e eu vejo que ninguém está nem se importando mais com a igreja. Porque a gente já está tão igual ao mundo, tão igual ao que as pessoas fazem lá fora, que a gente não incomoda mais ninguém. A gente não incomoda mais ninguém. A gente é tão desunido e a gente briga tanto entre nós mesmos que não precisa vir ninguém de fora para criar uma facção entre a gente. A gente mesmo cria. A gente está tão preocupado com o ouro e com a prata que Pedro falou aqui, que sacrifício de Jesus para nós é se sobrar um tempo. E eu me preocupo quando eu olho para esse texto e eu vejo que Pedro aqui fala para uma igreja, para essa igreja aguardar essa esperança tão maravilhosa em Jesus Cristo. E essa palavra não era só para aquela igreja lá, essa palavra é para nós hoje aqui também, porque Jesus ainda não voltou. Nós estamos na mesma situação. Mas a estratégia do nosso inimigo, e aqui eu não estou falando de inimigo carnal, porque quem é crente não tem inimigo carnal, né? Apesar que parece que às vezes dentro da igreja a gente tem inimigo. Mas não era para ter. Aqui eu estou falando de Efésios 6:10. Eu estou falando de batalha espiritual, do inimigo da nossa alma, daquele que já está condenado, que já tem uma sentença e que vai fazer de tudo para atrapalhar a obra de Deus. É desse inimigo que eu estou falando. Parece que o inimigo ele mudou a estratégia. Antes, aqui nessa igreja, o que tinha que ser feito? Eu preciso calar o Edson. Eu preciso calar o Weber. Eles não vão parar de falar de Jesus Cristo, então eu vou matar eles. Porque quem é morto não fala. Agora não. Agora parece que o inimigo colocou algumas coisas que a gente considera mais importantes do que o Evangelho. Mais importante do que amar o meu irmão é eu ser melhor que o meu irmão. Mais importante do que pregar o Evangelho é eu ter um cargo ministerial. Eu estou mais me importando com orgulho, porque eu não vou aceitar nunca Abel dizer para mim o que eu tenho que fazer, porque eu sou extremamente orgulhoso. Então eu me preocupo mais com o meu orgulho do que com Jesus Cristo, que se ajoelhou e lavou os pés dos discípulos. E quando Pedro olhou para ele e falou, o senhor não vai lavar meu pé? Ele disse, beleza, se eu não lavar seu pé, você não tem parte comigo. Então Pedro pega e fala, então não lava só o pé, lava o corpo todo. Porque o que eu quero, Jesus, é estar com o Senhor.
Parece que hoje a gente se importa com muitas coisas, menos com o evangelho verdadeiro, menos com a palavra de Deus. A gente gosta muito de se emocionar. Talvez se aqui hoje fosse anunciado que teria um pregador de renome, teria gente do lado de fora para ouvir. Porque a gente gosta de se emocionar e ouvir o que agrada os nossos ouvidos. Mas isso que eu estou falando para vocês essa noite é palavra de Deus. E eu quero encerrar minhas palavras, que meu tempo já passou. 2 verdades e 2 aplicações de tudo isso que eu falei. Só Deus é que salva. A primeira. Só Deus pode transformar a tua vida. E tem uma boa notícia junto com isso. A porta da salvação ainda está aberta. Para você que sente que você não faz parte ainda dessa salvação, você ainda tem uma oportunidade. Hoje você ainda tem, agora você ainda tem. Porque é só Ele que faz. E essa salvação não é minha. Eu não posso me gloriar. E nem posso tomar propriedade dela, porque ela não é só minha. Jesus morreu por todos. Só Ele pode me salvar e te salvar. Só que eu quero terminar dizendo que não é porque a salvação... Sabe onde eu e você entramos no processo de salvação? O que depende da gente? O que a gente faz no processo de salvação? Paulinho, a única coisa que eu faço no meu processo de salvação, sabe o que é? Pecar. É só o que eu faço. O resto, quem faz, é tudo Deus. Eu peco. Deus coloca no meu coração a regeneração. Faz eu me arrepender do meu pecado. Faz eu mudar o meu caminho. Aí Ele vai lá e me perdoa. Mas Ele me perdoa não é porque eu quero ser bonzinho. É porque Ele colocou o meu coração para se inclinar e se desviar do mal. Aí Ele me perdoa. E aí Ele continua me salvando. E todos os dias me perdoando. Todos os dias. Mas isso não tira de nós a responsabilidade. Porque tem muita gente que pensa, é graça. Eu posso fazer o que eu quiser. Não. Pedro aqui está falando para crentes que eram responsáveis. A maneira que vocês vivem vai demonstrar quem vocês são. Não é o que vocês falam. Porque falar até papagaio fala. Agora, a maneira como você vive, principalmente fora daqui, vai dizer quem você é. Então, eu não posso fazer nada para ser salvo. Mas uma vez que eu sou salvo, eu tenho responsabilidade. Eu tenho que viver como alguém que foi salvo, glorificando o nome de Deus. E principalmente, amando meu irmão. Se você ama seu irmão, você já está num caminho bom. Se você não conseguiu amar ainda, Deus está muito longe de você. Que Deus abençoe os irmãos. Glória a Deus. Dá uma salva de palmas para o Senhor. Amém, querido? Glorifique e exalte o nome do Senhor. Amém? Até porque a Bíblia vai falar também, se você não ama o seu irmão, você é um homicida. Não, né? Não? Então, vê aí os seus conceitos, né? Será que tem homicidas no nosso meio hoje? Tomara que não, né? Que Cristo continue abençoando a vida do nosso pastor Franciel, né? É calminho, mas é profundo, né? É de uma graça sobrenatural que Deus derrama sobre ele. Amém? Que Deus continue abençoando a vida do pastor Franciel e sendo redundante, queridos, nas minhas palavras. Igreja não é lugar de competição. Esquece isso. Pelo amor de Deus. O que Deus tem para mim é para mim. O que Deus tem para o pastor Edson é para o pastor Edson. O que Deus tem para o pastor Franciel é para o pastor Franciel. O que Deus tem para o pastor Valdir é para o pastor Valdir. O que Deus tem para o pastor desta igreja, que é o pastor Léo, é para o pastor Léo. Amém, querido? Igreja não é lugar de competição. Igreja é lugar de submissão no centro da vontade da palavra de Deus. O problema nosso, querido, é a falta de submissão. Eu obedeci o ego? Você é doido. Chegou ontem, tem 15 anos em Cumbim, que é com o pastor. Eu estou há 30 aqui.
Vai brigar com Deus, irmão, não comigo. Deixa eu vir lá do Munira para cá. Vai brigar com Deus. Ué. Sabrina mal cresceu, já é regente da mocidade. Deixa eu pegar minha família, que aí fica dentro da minha casa, né? A minha filha nasceu aqui. Vai brigar com Deus. Que problema tem, não? O Richard chegou ontem, estava lá no São Luís, veio, já é o líder dos jovens. Meu filho está aqui há 15 anos, o Pedro, e só sabe mexer no som com a ajuda do Cleverson. Vai brigar com Deus. E isso vai criando as facções que o pastor Franciel falou entre nós. E esses comentários, muitas das vezes, é levado para dentro da nossa casa. E os nossos filhos ouvem o que a gente conversa, porque não são mudos e nem surdos. Aí vai crescendo uma igreja fragilizada, uma igreja sem amor, uma igreja sem companheirismo e uma igreja que não faz o papel dela, que é o quê? Ser missionária. Essa é uma pregação missionária. Tem certeza da sua salvação e a do seu vizinho. Tem certeza da sua salvação e o da tua casa. Tem certeza da sua salvação e do irmão e da irmã que se assenta do teu lado. Mas isso é para outra hora, até porque o pastor, culto de doutrina é nas terças, né, Franciel? Né, Paulinho? Culto de doutrina é nas terças, né? Os irmãos que não puderam estar aqui ontem para participar da ceia do Senhor, por favor, queridos, venham para frente, amém? Por favor, amém? Que Deus continue dando graça ao pastor Franciel, amém? Mas um dia acaba tudo isso, não acaba, pastor Franciel? Um dia acaba, né? Um dia acaba. E a máxima que eu ouvi aqui do meu pastor, o pastor Léo, desta igreja, é que a igreja que vai subir está dentro dessa igreja, amém? Essa daí eu vou carregar comigo. Então, quer dizer que uma igreja vai subir dentro da própria igreja. Amém, queridos? Pode distribuir, Bruno, por favor. Amém? Os cálices vieram separados, querido, porque o distribuidor que distribui na loja que a gente compra acabou tendo um imprevisto lá e por este motivo está um pouco diferente os itens da ceia, amém? Se coloca de pé por respeito.